Meus senhores, existem algumas verdades sobre o reino de Deus que são pouco compreendidas. Veja, nós somos chamados e somos servos, somos escravos do nosso Senhor Jesus Cristo. E como servos de Cristo devemos servir uns aos outros, servir aos nossos irmãos e também servir a este mundo. Nós devemos diminuir para que ele cresça. Nós devemos nos considerar como Paulo se considerou, o maior dos pecadores, cada um de nós. Nós devemos ser verdadeiramente humildes e completamente ausentes de justiça própria. A nossa justiça não é própria, não é a nossa. Nós devemos nos posicionar entre os últimos e querer elevar os nossos irmãos aos primeiros lugares. Como Paulo escreveu, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Isso tudo é verdade. E nós lembramos sempre aqui nesse púlpito que nós somos pó e pecado, que somos vermes diante de Deus. Entretanto, você já parou para pensar que nós, como igreja, somos maiores do que os grandes homens de Deus registrados nas Escrituras Sagradas, no Antigo Testamento? Você já parou para pensar sobre isso? Isso prova também que não existem grandes homens de Deus, mas que existem homens de um grande Deus, que é uma diferença muito grande. Eu posso parecer aqueles pregadores coaching, né? Fanfarrão. Mas, meus irmãos, isso é a palavra de Deus. Olha aqui, uma criatura de Deus, uma aranhazinha no microfone. Faleceu. É palavra de Deus. Você já parou para pensar que não sou eu dizendo isso, mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ainda que de maneira indireta, que nós somos maiores que Elias, que Isaías, que o próprio Moisés. Vamos ver o que o Senhor tem a dizer sobre isso. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, a partir do verso 7, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: quando os discípulos de João partiram, Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem vestido de roupas delicadas? Ora, aqueles que vestem roupas delicadas estão nos palácios dos reis. Mas afinal, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo que vistes muito mais do que um profeta, porque este é aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face eu envio o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus avança à força, e aqueles que se esforçam com vigor apoderam-se dele. De fato, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quiserdes reconhecer, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Até aqui, irmãos. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos que Tu santifique o nome do Teu Filho em nosso meio, nesta manhã, nesta reunião solene. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas debilidades, e que o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações e gravar nos nossos corações as verdades que estão escritas nesse santo texto. Nos auxilia a nos enxergarmos, na medida que a Tua palavra nos revela quem nós somos.
e por que nós somos o que somos. Senhor, que tudo isso possa redundar em glórias ao nome santo de Cristo Jesus, em quem nós pedimos. Amém. Meus senhores, na última exposição, nós vimos que momentos difíceis, momentos de dúvidas, podem alcançar até mesmo o mais notório dos profetas, como João Batista. Vimos algumas prováveis razões para os ataques à nossa fé, quando nós nos decepcionamos com as coisas de Deus, ou quando as nossas expectativas são erradas, são humanas e não as expectativas que a Sagrada Escritura nos apresenta. E o que nós devemos fazer quando estas coisas nos ocorrem? Nós observamos a resposta de Jesus para, desta resposta, obtermos consolo e fortalecimento. E por fim, nós examinamos como evitar que crises de fé façam que nós nos escandalizemos no nome de Cristo, o que o Senhor chamou de bem-aventurança, porque bem-aventurados são aqueles que não encontram nele motivo de tropeço. Hoje, nós veremos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele elogiou o caráter daquele que preparou o seu caminho. Note, ainda que tenha duvidado por um momento, Jesus disse que João era firme, que João tinha uma postura adequada e que João era muito mais do que um profeta. Depois, nós veremos as razões deste grandioso elogio, ao ponto de ser dito que João era o maior entre os nascidos de mulher. Não é um elogio pequeno. Nós veremos que apesar de toda essa grandeza, o menor discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus? O menor discípulo de Jesus Cristo é maior que João Batista. Por fim, nós veremos então as razões de sermos maiores e as responsabilidades que envolvem esta poderosa afirmação. Que o bom Deus nos auxilie. No contexto que nós estamos lendo, nós vemos que após a saída daqueles discípulos que João tinha enviado para questionar Jesus, após eles saírem, Jesus começa então a defendê-lo. Por quê? Porque Jesus discerniu que as multidões, elas tinham ficado apreensivas a respeito da integridade de João. Afinal, aquele que havia pregado antes agora duvidava. Jesus o elogia e mostra o seu caráter, afirmando que ele era mais do que as pessoas foram buscar. Ele era um profeta, mas era mais que isso. Nenhum outro homem antes de João Batista foi tão grande. Contudo, qualquer um que estiver vivendo, grave isso, vivendo no tempo do cumprimento da promessa, é maior do que aquele que viveu durante o tempo da esperança da promessa. O menor no reino, ele frui desse reino que João apenas viu chegar. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nesta manhã e que o Senhor nos dê ouvidos para ouvi-lo. Em primeiro lugar, vejamos que Jesus elogia João Batista. João não era uma cana. O que Jesus está falando com isso? Esses caniços que o Senhor está se referindo, eles eram abundantes às margens do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando as pessoas. Eles eram longos e eles se dobravam com o vento. Isso é uma imagem muito interessante, porque é uma imagem que representa homens inconstantes, homens que são agitados por ventos de opiniões, homens que possuem uma alma carnal, que ao ser tocada ou por um elogio ou por uma perseguição, inclina-se para o outro sentido. Mas o que Jesus diz? João não é assim. O povo não foi ao Jordão para apreciar um espetáculo diário do vento embalando os caniços que ali se inclinavam. E muito menos João Batista poderia ser descrito como um homem volúvel que essa imagem representava. João, ele mostrou toda a firmeza em seu ministério. Ele pregava o arrependimento e denunciava com força o pecado.
Veja que ele não poupou nem mesmo o rei Herodes. João, diz um comentarista, é um homem que não se dobra diante das circunstâncias adversas. Ele preferiu ir para a prisão e ficar com a consciência dele livre, a ficar livre, mas com a consciência prisioneira. Encontramos hoje, meus irmãos, muitos pregadores, falsos corajosos, que têm voz forte, que falam bravamente, apontam os seus dedos. Homens que atingem com uma espada, sem dó, o menor pecado do mais simples membro da congregação, mas que, por outro lado, não são capazes de falar uma mínima palavra de repreensão aos nobres, aos importantes, aos ricos, ignorando então os seus perversos pecados. Precisamos de homens como João Batista. Nosso Senhor nos ensina aqui uma rica lição. Nós devemos considerar e devemos defender a reputação dos nossos irmãos, uns dos outros. Nós devemos também impedir e evitar inveja e maus pensamentos sobre os nossos irmãos. O que isso significa? Não significa que nós devemos bajular os nossos irmãos, não mesmo. Muito menos que nós devemos acobertar os pecados dos nossos irmãos. Não é isso que o texto está dizendo. Mas que nós não devemos denegrir a imagem de ninguém e que devemos sempre que possível evitar que outras pessoas façam isso. Que outras pessoas denigram a imagem dos nossos irmãos. Por fim, é bom elogiar aqueles que são dignos de louvor, principalmente quando alguma fraqueza ou quando alguma falha desses homens pode manchar a sua obra. O ser humano, ele tem sede de sangue e nós muitas vezes não nos livramos disso. Nós vemos às vezes um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um irmão da igreja, que ajudou a igreja, que nos ajudou. Ele dá o menor tropeção e nós vamos lá e pisamos em cima dele como se fosse uma barata. Quando nós deveríamos elogiar e manter a integridade desse irmão diante dos outros, porque se ele tropeçou, se ele vacilou na fé, nós também já tropeçamos ou tropeçaremos e vacilaremos também na nossa fé. Ele não era um homem delicadamente vestido. Aqui tem uma certa ironia, meus irmãos. Nas traduções que os irmãos possuem, deve estar vestes finas ou algo semelhante. Mas isso pode ser um termo bem irônico, porque aponta para suavidade, ou até mesmo efeminação. Por isso que optei traduzir por delicadeza, roupas delicadas. Não binária? A ironia se completa quando as roupas do profeta, roupas ásperas, são contrastadas com aqueles que usam roupas delicadas que estão no palácio real. Então as roupas ásperas do profeta estão sendo comparadas com as roupas de Herodes. Herodes, ao invés de ser bajulado por João, foi admoestado por João e por isso o prendeu. João foi um pregador de arrependimento que sofreu e preferiu sofrer a ira de um rei tirânico a deixar de reprovar os seus pecados. Não era um homem vestido delicadamente que ficava rasgando seda aos poderosos. Jesus, vejam bem, não está falando mal de toda e qualquer veste delicada ou fina ou nobre. Não é isso que Jesus está falando. A gente tem que entender bem. Nós devemos aprender que todas as coisas, meus irmãos, todas as coisas têm a sua hora e têm o seu propósito. Ao mensageiro de Deus não cabe vestes pomposas. Assim como a um nobre, no seu palácio, não caberia vestes de pelo de carneiro, cada um no seu quadrado. Mas o que nós vemos hoje? Nós temos homens de Deus hoje preocupados com modinhas. Parece aquelas moças
na década passada, que hoje vê na internet, que ficavam comprando e folheando revistas de moda para saber o que estava na moda, o que deveriam usar. Homens de Deus, mulheres de Deus, que copiam e se assemelham às mais absurdas maneiras de se vestir. E veja, não é por mau gosto, porque mau gosto não é pecado. Mas fazem isso para serem relevantes, para estarem na moda, para serem bem vistos. Ainda ventilam isso como sinal de prosperidade. Eu já disse para os irmãos aqui que a minha roupa, o que não é presente, é bazar. E o que não é presente ou bazar, ou é presente e bazar, tem 1 década de uso. E vai usar até furar. Mas a gente vê pessoas dizendo, comprei um sapato de pele de não sei o quê, porque Deus prosperou. Eu só uso terno Armani, porque Deus me proporcionou pagar 20 mil reais num terno, porque cabe a um servo de Deus. Não cabe a um servo de Deus. A modéstia e a simplicidade devem definir as roupas de todo discípulo do Senhor, desde o mais simples até o mais nobre. A nossa nobreza não é vista por roupas. Jesus disse que João é mais do que um profeta. Notem, nós vamos recorrer ao testemunho de Lucas e de João. Quando questionado se ele era o Messias, João negou. Disse, não sou o Messias. Mas ele também negou ser o Elias. Pois quem perguntava isso, imaginava uma vinda literal, um retorno literal do profeta, algo como, uma reencarnação ou algo bizarro desse tipo. Você é Elias? Ele disse, não sou. Quando questionaram então, quem você é? Diga quem você é para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Ele afirmou ser a voz que clama no deserto. Ele é aquele que Malaquias, que nós lemos, havia profetizado. Malaquias profetizou que um mensageiro, ele viria preparar o povo para a vinda do Messias. E esse homem, ele viria vestido com roupas como o profeta Elias. E ele proclamaria destemidamente a palavra de Deus. E o que nós encontramos? Encontramos João, que veio no espírito e no poder de Elias, como um precursor de Jesus, preparando então o caminho dele. Note, o próprio João, ele mesmo, ele era alvo de profecia. Já pararam para pensar nisso? Ele era um profeta e é o único profeta que foi profetizado. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu até coloquei como um subtítulo, um dos títulos, o profeta profetizado, primeira parte, e o subtítulo seria o caráter de João Batista. Mas veja bem, não cabe a nós ficar apenas louvando o caráter de João Batista. E aí então nós temos que ver como nós aplicamos isso. E por isso eu escolhi como subtítulo que o crente é maior do que Moisés. Mas nós temos que entender o porquê dessas coisas. E por que João Batista era o maior dos profetas? Porque João Batista, em primeiro lugar, foi alvo de profecia. E nenhum outro profeta havia sido. O seu ministério foi uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Meus irmãos, quando você lê a respeito de João Batista, quando você está no Novo Testamento vendo essas coisas, aquilo ali está no Novo Testamento, mas é Antigo Testamento. Ele é o último profeta, ele é o elo, ele é a ponte, ele foi o último porta-voz inspirado do Antigo Testamento. Ele foi também o profeta mais próximo de Jesus Cristo. E Jesus era o cumprimento da promessa. Os outros olharam de longe e João Batista estava perto. João Batista, ele não falou apenas sobre um futuro que viria, mas ele indicou, ele apresentou o Messias. Ele podia apontá-lo com a mão pessoalmente e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nenhum outro profeta pôde fazer tal coisa.
devemos, para encerrar essa primeira parte, aprender o momento certo de elogiar. Ao enviar os seus discípulos a questionar Jesus, João ele mostrou a sua dúvida publicamente. E Jesus também publicamente defendeu ele de qualquer possível acusação de inconstância ou de leviandade. O Senhor não deixou que o povo ficasse com uma má impressão do seu servo. Agora observe o seguinte: ele também não deixou que João soubesse do seu elogio. Nós frisamos isso na última mensagem. João não ficou sabendo dos elogios. Após a saída dos seus discípulos, Jesus começa a defendê-lo. Note que aquilo que os discípulos de João e que o próprio João precisava ouvir havia sido dito. Bastava, mas agora convinha curar a dúvida não de João, mas a dúvida das multidões. E eu havia afirmado que foi João quem duvidou e não os seus discípulos. Muitas pessoas dizem, não, João enviou os discípulos para os discípulos ouvir do próprio Jesus e aí sanar as suas dúvidas, porque João jamais duvidou. Não, João duvidou. Jesus saberia distinguir essas coisas. Jesus responderia exatamente para os discípulos, mas ele envia os discípulos a falar com João Batista o que eles haviam visto e ouvido. Mas note, sem as multidões falarem absolutamente nada, o Senhor ele ouviu as suas dúvidas, ele discerniu. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele vasculha e conhece os nossos corações. Os nossos corações estão patentes, estão nus diante do Senhor. E dessa forma, ele protegeu a reputação do seu servo em relação à dúvida que ele teve ao elogiá-lo. Inclusive sobre a sua firmeza, o que é um paradoxo. O homem que vem com dúvida, Jesus diz, ele era firme. Aprendemos que nós não devemos nos defender, irmãos. Sempre que eu ensino isso, alguém torce o nariz. Como assim? Não devemos nos defender, porque Jesus é quem nos defende. Que não seja a nossa boca que nos elogie, mas a boca de outro. E principalmente, meus irmãos, que os santos lábios do Salvador tenham alguma coisa de boa para falar em nossa defesa. Em último caso, nós somos justos nele. Ele nos comprou, de forma que ele reivindicará aquilo que lhe pertence, ou seja, nós. Peço ajuda ao bispo Raio, que escreveu o seguinte: vemos quanta honra Jesus está pronto a conceder a todo o trabalho e labor que os crentes desempenham em favor da sua causa. Isso é uma doce antecipação da confissão que ele fará dos seus discípulos perante o mundo inteiro reunido, quando ele os apresentará inculpáveis diante do trono do seu Pai no dia final. Aqueles que me confessaram, eu confessarei. Aprendemos ainda, meus irmãos, que homens de Deus podem cair em períodos de grandes fraquezas. Devemos orar uns pelos outros. Devemos orar principalmente para os pregadores da palavra de Deus. Apesar das dúvidas de João, Jesus o louva como um pregador firme. É muito errado o que às vezes nós fazemos quando condenamos uma pessoa com base em um desvio. A opinião correta de uma pessoa deve levar em conta a sua vida inteira, o seu passado e o seu presente. E somente Deus pode ter um juízo perfeito, porque conhece também o futuro. Não podemos condenar aquele que pode ainda se arrepender. Não podemos condenar aquele que tem um longo histórico de boas obras muito maior que o nosso. Assim como também não podemos exaltar aquele que tem um histórico muito bom, porque pode ser um falso profeta. Devemos ser cuidadosos, prudentes,
Outra razão para esperar a saída dos discípulos de João é que o Senhor Jesus Cristo não desejava ensoberbecê-lo, e isso limitaria o crescimento da sua fé. O crescimento da fé de João Batista e dos discípulos de João Batista deveria estar alicerçado na palavra de Deus. Vão a João e digam o que vocês viram e ouviram, porque isso é o cumprimento da palavra de Deus. Se chegasse o elogio, João poderia se agarrar mais ao elogio do que à palavra de Deus. O que nós aprendemos? Nós não devemos buscar elogios. Existem pessoas que são sedentas, o ser humano tem essa necessidade, mas algumas são carentes de uma palavra de elogio. Inclusive, meus senhores, os elogios, assim como a ausência deles, são uma dura tentação para todo homem e mulher de Deus. Porque o elogio pode nos derrubar, e a ausência de elogio pode nos derrubar. Como é que nós matamos o mal pela raiz? Não desejando elogio. Nós devemos saber que o Senhor tem observado a nossa vida, e Ele tem observado com olhos muito mais amorosos do que nós sentimos por nós mesmos. Ninguém te ama, preste atenção nisso, ninguém te ama como o Senhor Jesus Cristo te ama. No último dia, as testemunhas fiéis descobrirão para sua admiração e grande surpresa que jamais proferiram uma única palavra em favor do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual não venham receber alguma recompensa, escreveu um grande homem de Deus. Outro homem de Deus, um puritano chamado Matthew Henry, escreveu, preste atenção nisso: embora devemos estar dispostos a dar a todos o seu devido elogio, para o seu incentivo, ainda assim devemos evitar tudo que possa parecer bajulação ou que possa correr o risco de inchá-los de orgulho. Existem aqueles que, mesmo estando mortificados para o mundo em outros aspectos, não conseguem vencer o seu próprio louvor. O orgulho é um estado de espírito corrupto e não devemos alimentar nem nos outros, nem em nós mesmos. Que assim seja. Em segundo lugar, meus irmãos, profeta, sim, mas mais do que profeta. O que isso quer dizer, mais do que profeta? Nós precisamos voltar a este ponto e aprofundá-lo mais um pouco. Eu já afirmei, os profetas anteriores falaram sobre João, profetizaram sobre João. As profecias a respeito do Messias também diziam respeito a João. De certa maneira, a ansiedade e a fé do povo também estava esperando o Elias que havia de vir antes do Messias. E notem, o juiz mais competente de todos, que é Jesus Cristo, lhe chamou de mais do que um profeta. O Senhor, o grande e o maior profeta e o maior intérprete das Escrituras, afirmou que João Batista é aquele Elias que viria antes do próprio Senhor. E eu acho incrível que, estudando isso, eu encontrei várias pessoas que dizem que não, esperamos mais alguém, não só o Messias, mas esperamos ainda esse Elias. Quando eu falo que Jesus é um profeta, meus irmãos, os irmãos entendem que eu não estou aderindo ao islamismo, que considera Jesus um profeta, mas que eu estou me submetendo aos nossos símbolos de fé, né? Onde nós vemos os três ofícios do nosso Redentor: profeta, sacerdote e rei, né? Por favor. O Senhor, Ele está levando a multidão a pensar. Jesus gostava de fazer isso, levando as pessoas a pensar e provocando nelas uma dedução. Jesus, Ele deixou muito encoberto a sua missão.
Ele não falava, ele não ficava ventilando publicamente, mas ao mesmo tempo ele falava constantemente. E é interessante a expressão, quem tiver ouvidos, ouça. Quem era João Batista? Pensem comigo. João Batista é o Elias que havia de vir antes do Messias. Tudo bem, então se João é esse mensageiro, ou como na tradução que foi lida na liturgia, o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor, que viria preparar o caminho do Senhor, se João é esse mensageiro, então o Senhor Jesus Cristo, é o Messias. Indiretamente é isso que Jesus está dizendo para as pessoas. Vocês viram, está indo lá, aquele que viria antes do Messias preparar o caminho. Era para o pessoal ligar os pontos, o tico e o teco bater a cabeça e... Mas peraí, se ele é, então é o Messias. Essa é a interpretação que Jesus dá sobre Malaquias. Segundo Jesus, João é esse Elias profetizado em Malaquias 3:1 e 4:5, perdão, que prepara o caminho de Javé. Portanto, João, precursor de Jesus Cristo, Jesus é a manifestação de Javé. Jesus é o Messias. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Jesus crê que João é o cumprimento da profecia. Observa que interessante isso. Jesus crê, porque ele sabe, que João é o cumprimento da profecia. E João teve dúvidas que Jesus era o cumprimento da profecia. Em algum grau, em algum momento ele duvidou. Mas mesmo assim o Senhor não se envergonha do seu arauto. Ele não se envergonha porque João duvidou em um momento. Ele não se envergonha porque João está preso naquele momento. Pelo contrário, ele fala abertamente sobre João. João confessou o seu Senhor e agora o seu Senhor o confessa. Essa é a regra do nosso rei, diz Spurgeon. Aquele que me confessar, eu confessarei. A obra toda, mesmo que tropique em algum momento. Pois, lá no capítulo 10 a gente viu, todo aquele que me confessar diante dos homens, o quê? Também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Se João Batista foi confessado diante dos homens, vai ser confessado diante do Pai. Se João Batista foi confessado diante dos homens, o Senhor vai nos confessar diante do Pai. Repito, meus irmãos, não devemos desprezar alguém por causa de algum deslize ou tropeço momentâneo na sua vida. Devemos ter compaixão e misericórdia, porque fomos alvos de compaixão e misericórdia. Depois vemos que Jesus diz, dentre os nascidos de mulher, não apareceu alguém como João Batista. O Sproul, ele escreve o seguinte, eu vou ter que ler isso para os irmãos. Que testemunho! Às vezes, diz ele, eu acho que João Batista é a pessoa mais subestimada em todo o Novo Testamento. Isso se não for em toda a Bíblia. Mas certamente ele não foi subestimado na palavra de Jesus. Um pai da igreja diz que ele faz uma observação até interessante, principalmente para os nossos dias, onde se prega uma igualdade, né? Ele diz o seguinte, que João... Que os homens antes de João não serem maiores que ele, não precisa necessariamente significar que João é maior do que eles, mas que possam ter o mesmo tamanho. Esses aqui não são maior que esse, mas eu não estou dizendo que esse é maior que aqueles. São iguais. É bonitinho isso, é legal, o pessoal hoje da inclusão ia bater palma para isso. É uma possibilidade, mas sinceramente eu não acho que seja o caso. Aqui nós devemos refletir mais uma vez sobre o que Jesus está dizendo. Veja, Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Mas o nascimento de Jesus não foi natural. O nascimento foi, mas a concepção não foi.
Jesus não é um homem comum. Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo poder e obra do Espírito Santo de Deus. Portanto, obviamente, João, Jesus está dizendo, pode ser maior que todos os homens. Mas Jesus não está incluso nesse conjunto. Porque nenhum dos outros homens foi concebido da maneira que Jesus foi concebido. O próprio João disse que não era digno nem de desatar as correias das sandálias de Jesus Cristo, acrescentando que aquele que viria depois dele, que é Jesus, tinha a primazia. Por quê? Porque ele já era, porque ele já existia antes de mim. Que palavras maravilhosas! Observe comigo o seguinte, novamente, as pessoas estão sendo levadas e nós estamos sendo levados a um raciocínio. Um Messias, um homem, que poderia declarar tão solenemente que João é o maior de todos os mortais até aquele momento, parece tratar-se de alguém que acredita, ou que sabe, que é mais do que um mero mortal. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele podia dizer, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João. Porque ele mesmo era diferente. Era totalmente homem, 100% homem. Mas foi concebido de maneira diferente. Era Deus conosco. Nós vamos voltar a este ponto. Mas apesar de não falar abertamente, o Senhor dava várias e várias pistas de que ele era o Messias. Mas infelizmente a maioria não teve ouvidos para ouvir. Que nós tenhamos, que a nossa fé jamais sofra algum ataque do inimigo ou das vicissitudes da nossa vida. Que a nossa fé jamais seja abalada por problemas financeiros no casamento, com os filhos, na empresa, com doenças, com guerras, com nada. Porque nós temos o testemunho das Escrituras. E nós temos o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo em nós. Que confirma que nós somos filhos de Deus. Há uma importante aplicação aqui, meus irmãos. É muito normal nós pensarmos que os homens do passado sejam melhores do que os homens do presente. Nós romantizamos o passado. Os homens de Deus de outrora eram melhores. Os homens naturais eram melhores. Tudo no passado era melhor. Será que é assim? Segundo o Senhor Jesus, João era maior que todos antes dele. Todos. E segundo o Senhor Jesus, todos nós que somos de Cristo, por menor que nós sejamos, somos maiores que os homens de Deus mais importantes do Antigo Testamento. Isso é grandioso, isso é de você recorrer à Escritura e dizer assim, ficamos como quem sonha. Como assim? Espera, eu ouvi a minha vida inteira aqueles pastor maluco dando tapa na mesa, dizendo que eu tinha que ser igual Davi, que eu tinha que ser igual Moisés, que eu tinha que ser igual Elias, que eu tinha que ser isso, aquilo, aquele outro, José do Egito. E agora o Senhor Jesus Cristo diz que eu sou maior que esses caras? Não, peraí. E aí eu compreendo aquilo que Paulo falou, que nós devemos ser imitadores, não de Davi, não de Elias, não de Moisés, não de José, mas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o nosso modelo de homem, o nosso modelo de masculinidade, o nosso modelo de marido, o nosso modelo de noivo, o nosso modelo, a forma como nós podemos ver Deus. A plenitude de Deus, que é Espírito, que é invisível, mas em Cristo nós podemos ver essa glória, a glória como unigênito do Pai. A partir da plenitude da aliança, meus irmãos, a aliança no sangue desse Jesus Cristo maravilhoso, passamos todos nós a fazer parte do mesmo corpo místico, ou seja, somos todos um em Cristo. O porquê ele foi maior homem? Repito, muitos profetizaram a vinda de Jesus e foram gloriosos por causa disso. Mas coube a João
não anunciar a vinda, anunciar a chegada. É diferente, meus irmãos. É maior. Vai vir. Mas Batista chega e diz, não, veio, está aqui. Vocês podem ver. João apontou, João testemunhou que Jesus era o Cristo. De todos os que haviam anunciado o rei, João era o maior. Por quê? Porque estava mais próximo dele. Estava mais próximo da luz. Brilhava mais, não por causa da luz de João, mas por causa da luz do Messias. E por que nós somos maiores do que João Batista? Porque estamos mais próximos ainda dessa luz. Porque Cristo habita em nós através do seu Santo Espírito. Porque nós comungamos na mesa do Senhor o pão, o seu corpo, o vinho, o seu sangue. E somos unidos e ecoa no universo aquela oração onde Cristo pede que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Por isso, nós somos maiores. João participou ativamente do início do ministério. Ele era maior por causa da sua posição como precursor. Em terceiro lugar, meus irmãos, o maior é também o menor. E eu não me segurei, já dei um monte de spoiler, é festa. O maior é também o menor. Ele é o maior, mas o menor no reino é maior que ele. Veja, é Jesus quem eleva, é Jesus, é o Salvador, é o Redentor, quem eleva o menor dos seus discípulos acima do maior dos profetas. Não sou eu, é Jesus. A primeira coisa a ser dita é que esses menores, nós, porque experimentaram o poder completo do rei, é por isso que são maiores. Ou seja, são maiores, nós somos maiores em posição. Não necessariamente e obviamente não em caráter. Não necessariamente e obviamente em recompensa final, que não é. A nossa recompensa é a mesma de João. Nossa recompensa é a mesma de Abraão. A nossa recompensa é a mesma de Moisés. É a mesma. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Muitas pessoas ficam com medo desse texto, mas espera aí, então eu sou maior lá no céu, eu vou estar, Puxa, João é maior que todos os profetas, eu sou maior que João, então, me dei bem lá, eu vou, ser diferentão. Não vai. É agora. Nós somos maiores agora, porque estamos mais perto da luz agora. É a nossa posição agora. Observem, vamos ilustrar isso aqui. João, meus irmãos, foi um gigante. Pensa no homem, pensa para o judeu ouvir que João é maior do que Moisés. Para o judeu ouvir isso, deve ter ardido os seus ouvidos. João foi um gigante. Agora imagine o seguinte, imagine um vale e uma montanha. Nós moramos em Blumenau, que é um vale dentro de um vale, é fácil, Nós olhamos ao redor, tudo é tudo cheio de montanha, nós podemos ter essa imagem bem clara, montanha, vale. João, ele foi um gigante nesse vale. Ele foi o maior nesse vale. Ele foi incomparável nesse vale, porque diferente dos demais profetas, ele anunciava eles anunciavam uma redenção obscura, uma sombra do que viria, o Messias um dia vai vir. Mas João, ali naquele vale, ele não fala por sombra, ele não fala por simbolismo, ele proclamou: este é o tempo manifesto, o tempo chegou. Por isso, ele é um gigante dentro desse vale, ele é o maior dentro desse vale. Entretanto, meus irmãos, qualquer um de nós cristãos, que somos anões, nós somos anões, mas nós estamos sobre essas montanhas, e vamos chamar essas montanhas de reino de Deus,
O reino foi inaugurado e nós estamos nele. João é incomparavelmente maior do que nós em estatura, em santidade. Mas nós, como anões, estamos no reino. O reino inaugurado. E por causa disso, nós enxergamos mais longe do que João poderia enxergar. Nós enxergamos mais claramente as coisas do que João pôde enxergar. Tanto que ele duvidou em algum momento, será que é mesmo o Messias ou havemos de aguardar outro? Como anunciador do Messias, o papel do João foi sem igual. Mas nós participamos de todas as bênçãos do reino, sendo então o nosso privilégio maior que o dele. Devemos lembrar que João nunca realizou nenhum milagre. Essa é uma boa aplicação. João não realizou nenhum milagre, o maior dos profetas. Enquanto os outros profetas foram poderosos em obras extraordinárias. Nós lemos o Antigo Testamento e ficamos extasiados. Essa é uma lição muito importante para os nossos dias, meus irmãos. Para aquelas pessoas que procuram os fazedores de sinais, os fazedores de milagres, as pessoas que vão atrás de coisas espalafatosas. Veja comigo, João foi o maior dos verdadeiros profetas. João foi maior que os verdadeiros profetas que realizaram sinais que jamais foram e serão repetidos pelos falsos mestres dos nossos dias. Compreende isso? E da mesma forma, nós somos maiores do que João, não porque nós podemos fazer milagres, porque ele não fez, mas porque nós somos milagres de um reino que já chegou. Andávamos em trevas e estamos na luz. Éramos mortos em delitos e pecados, mas fomos trazidos à vida. Já pensou nisso? Eu vou ter que ler aqui o que um teólogo escreve, porque ele escreveu de maneira brilhante. Muitas vezes os crentes querem estabelecer a sua grandeza com referência à sua obra, à sua oferta, à sua inteligência, à sua pregação, os seus dons, a sua coragem, o seu discernimento. Contudo, Jesus afirmou sem hesitação que até mesmo o menor crente é maior que Moisés ou que João Batista, simplesmente devido à sua habilidade, qual? Vivendo após a vinda de Jesus, o Messias. De agora, qual é a habilidade? Apontar para Cristo com maior clareza e com maior compreensão do que todos os seus precursores puderam apontar. Se nós realmente crermos nessa verdade, ele continua, isso dissipará toda a desprezível ambição que nós temos por posição e nos forçará a reconhecer que a nossa verdadeira importância baseia-se no nosso testemunho a respeito do Senhor Jesus Cristo. Por que que nós somos maiores? Porque podemos testemunhar melhor. Compreende isso? Jesus, ele não está desmerecendo João, mas ele está elevando os seus discípulos. Deixa eu ilustrar de outra maneira. Imagine, há um tempo atrás, as fábricas de vela. Fábrica de vela. Os seus funcionários, eles levavam luz às trevas noturnas, nas ruas, nas casas, nas bibliotecas. Os seus proprietários, os donos das fábricas de vela, podiam ser chamados de barões da luz. Mas, um belo dia, inventou-se a lâmpada. E em pouco tempo, ela passou a ser industrializada e começou a baratear o preço e se popularizou. O que acontece agora, meus irmãos? Um simples funcionário de uma fábrica de lâmpadas, ele tem agora mais acesso e ele proporciona aos outros muito mais luminosidade do que os antigos barões das luzes. Por quê? Porque esse funcionário é melhor? Não! Porque ele está diante de uma nova tecnologia. Uma lampadazinha lá, 40, 60 velas. Eles não são superiores,
mas eles têm acesso a algo superior. Nós somos superiores porque temos acesso a algo superior. Não é nada em nós. Spurgeon ele ainda fala o seguinte: como podemos dizer, via de regra, o dia mais escuro é mais brilhante que a noite mais luminosa. E nas últimas 2 semanas eu tive isso muito claramente. Eu acordei esses dias de madrugada, aquele dia que, véspera daquele dia que teve a lua cheia, mais brilhante das décadas e tal. E eu acordei, e o quarto tem uma persiana bem fechada, mas vinha uma luz do corredor, e eu pensei, eu acho que eu deixei alguma luz lá para fora acesa. E aí eu saí do quarto e olhei, era a lua. Fui até na sacada olhar, estava lindo. E os irmãos já viram uma lua cheia, como é maravilhoso aquela lua, aquela luz resplandecente nas trevas, né? Todavia, 1 semana, 2 depois, nós tivemos um dia muito nublado. O sol não estava aparecendo, mas o sol estava lá. O sol estava presente. E mesmo sendo nublado, as coisas estavam muito mais claras e muito mais evidentes do que com todo o poderoso brilho daquela lua que havia se passado. Essa é a nossa condição, irmãos. O nosso sol do meio-dia já raiou, a estrela d'alva brilhou, Cristo Jesus já nos iluminou, já nos trouxe a sua luz. Por isso somos maiores. Já nos conscientizamos disso, que somos maiores que os profetas? Você já parou para pensar que mesmo sendo o menor do reino, você está numa posição mais privilegiada do que todos os profetas do Antigo Testamento? Escuta o que Jesus fala, presta atenção em cada uma dessas palavras e saboreie. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Nós vamos estudar isso lá no capítulo 13. Você já parou para pensar no privilégio que você desfruta? Nós que entramos no reino de Deus sem mérito, entramos pela fé, fé que é dom de Deus. Nós vemos, ouvimos, fruímos, desfrutamos coisas que nenhum profeta desfrutou. E às vezes a gente olha ainda algum texto do Antigo Testamento e fica, se fosse comigo. É igual ter um holofote de LED. Nem isso, você está de costas para o sol, olhando para uma vela e pensando, se eu tivesse essa luz. Veja, meus irmãos, João, ele não viu o Calvário. João, ele não viu a ressurreição. João, ele não experimentou o Pentecostes. Ele foi o que mais se aproximou, por isso o maior dos profetas, mas ele não pôde usufruir deste reino. Conforme diz Paulo, todos nós deveríamos considerar cada um dos outros superiores a nós mesmos. E mesmo assim, nós somos maiores do que João. Maiores, reforço isso para ninguém sair daqui, né? Vi uma pregação coach. Somos maiores em termos de privilégio. Só que privilégio tem consequência. Privilégio traz responsabilidade. Qual é o nosso privilégio? Vivemos para ver o reino realmente inaugurado. João, ele pôde chegar e apontar. João, ele presenciou o reino chegando. João, ele pôde dizer, eis o Cordeiro de Deus. Mas, meus irmãos, qualquer um dos senhores que tenha uma Bíblia e que de preferência leia essa Bíblia, você tem mais luz, você tem mais revelação, você tem mais coisas para dizer do que todos os profetas do Antigo Testamento e do que João, que era o maior deles. João e os profetas esperaram, nós gozamos, e todos nós, os profetas e João, ainda gozaremos muito mais.
João é o auge, é o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas agora o reino dos céus ele já irrompeu. E o trabalho de João havia terminado. O ministério de João, ele se justapôs ao ministério de Jesus Cristo. Mas ele morreu antes da inauguração da nova aliança, antes da morte do Cordeiro, antes do véu ser rasgado. O cumprimento, como eu falei no início, é maior e melhor do que a promessa. Não é verdade? Vou te dar um carro. Meu, é maravilhoso. Você fica pensando, poxa, vou ganhar um carro, vou ganhar um carro, vou ganhar um carro. E eu te dou a chave do carro. O cumprimento é melhor do que a promessa. E nós não fomos prometidos um carro. Nós fomos prometidos que Deus habitaria conosco e levaria os nossos pecados e que nós seríamos um com Ele. E essa era a promessa que os homens esperavam. E ela se cumpriu. Qualquer pessoa que vive no tempo do cumprimento é maior do que João, simplesmente porque vive no tempo de cumprimento. E aí vamos para o meu último ponto. Qual é a nossa responsabilidade diante dessa importância? Essas serão as aplicações finais. Porque nós estamos numa posição muito privilegiada, irmãos. E nenhum privilégio é dado de graça. Há sempre responsabilidade. Sempre há responsabilidade. Essas serão, como eu falei, as minhas aplicações finais. E a primeira aplicação é que nós devemos ser humildes. Humildes. João era grande porque era humilde. Jesus, o maior de todos, porque era humilde e manso de coração. O humilde João era maior que todos os antecessores. Nós somos maiores do que João, mas não somos maiores por algo que nós fizemos, por algo que nós temos algum mérito. Não. Nós só somos maiores porque agradou ao Senhor nos inserir neste tempo, no tempo da graça, no reino inaugurado, porque aprouve o Senhor que a plenitude do tempo do nosso nascimento fosse após a vinda de Cristo Jesus, para que nós experimentássemos. Essa é a nossa posição de privilégio. Matthew Henry diz o seguinte: os melhores homens não são melhores do que Ele se agrada em torná-los. Que razão temos nós para dar graças ao fato de que a nossa sorte esteja lançada nos dias do reino dos céus e sob tais vantagens de luz e de amor? E quanto maiores forem essas vantagens, maior será a prestação de contas se nós recebermos a graça de Deus em vão. Meus irmãos, nós temos recebido essa graça em vão? Nós temos dado fruto? Se nós somos melhores que essa rapaziada toda, João Batista, Moisés, Elias, de alguma maneira, nós temos honrado essa posição? Assim, em segundo lugar, além da humildade por conta dos maiores privilégios, as nossas vidas, elas devem, prestem atenção nisso, as nossas vidas devem superar a vida dos profetas. Veja, não estou falando igual algumas pessoas falam, você tem que ser igual Davi. Não, você não tem que ser igual Davi. Você tem que ser mais que Davi. Você tem que ser mais que Elias. Você tem que ser mais que Moisés. Você tem que ser mais que João Batista. Nós temos que ser mais. As nossas vidas devem superar, porque nós temos o que eles não tiveram. A nossa vida deve ser mais santificada que a dos profetas. Por quê? Porque além de nós termos o auxílio do Espírito Santo, veja como é que o Espírito Santo se manifestava com os profetas no Antigo Testamento, individualmente.
Mas agora, após Cristo vir, sofrer no seu estado de humilhação e ser exaltado no seu estado de glorificação pela ressurreição e ter voltado a Deus, estar à destra do Pai, e o Pai e o Filho terem enviado o seu Espírito Santo na promessa de que o Espírito Santo viria sobre toda a carne, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Não há o Espírito Santo sobre uma pessoa, mas sobre a igreja, a comunidade. Um profeta estava sozinho sendo esbofeteado pela incredulidade de todos ao seu redor. Nós temos uns aos outros, todos cheios do Espírito Santo de Deus, para termos comunhão com o Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Quer mais alguma coisa? Tem mais. Nós somos libertos da condenação da lei. Eles estavam com a lei condenando eles, com a lei açoitando eles, dizendo: vocês são pecadores e precisam de um Redentor. A lei para que serve para nós? Ela nos guia até esse Redentor que já veio. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí nós chutamos a lei embora? Não, nós nos agarramos a ela, porque agora ela nos ajuda, nos auxilia a sermos santos como Ele é santo, mas a condenação dos nossos erros, dos nossos tropeços, foi tirada. Não existe. Quer mais alguma coisa? Nós fomos capacitados à obediência da fé. Irmãos, o Espírito Santo efetua em nós o querer e o realizar. Nós somos capacitados, nós fomos chamados para as boas obras. Por termos o Espírito Santo, podemos nos inclinar às coisas do Espírito. Escuta o que eu vou falar. Quando tudo que nós fizermos é apenas um discurso, nós corremos o risco de afastar as pessoas do reino de Deus, por causa da nossa evidente hipocrisia. Note, eu não estou pregando contra a pregação e contra o testemunho, mesmo que esse vai ser a próxima e última aplicação. Mas observem o seguinte: quando as pessoas notarem em nós que nós realmente somos cristãos, as nossas ações, elas falarão em concordância afinada com o nosso discurso. Se o teu discurso for alto e as suas ações foram de hipócrita, essas ações se elevam e o teu discurso fica de hipócrita. Mas quando você vive aquilo que você crê, quando você vive aquilo que você prega, perfeitamente, pastor? Obviamente que não, mas na dependência da suficiência do sacrifício de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, quando discurso e prática se alinham, se afinam, as pessoas ouvem, as pessoas querem. Em terceiro e último lugar, nós temos algo muito mais importante para anunciar. Pensou nisso, irmãos? Nós temos algo muito mais importante para anunciar. Nosso Senhor prossegue adiante e declara que os ministros do Evangelho serão tão superiores a João, quanto João era superior aos profetas, escreveu João Calvino. Nós somos tão superiores a João quanto João era superior aos profetas. Eu já falei, nós não faremos os sinais que eles fizeram, mas todos nós podemos proclamar um evangelho muito melhor do que eles, um evangelho com maior clareza, evidência, com a palavra toda revelada, não com sombra, não com tipo, não com cerimônia, mas em espírito e em verdade, com clareza e com unção desse Espírito Santo que habita em nós, porque o Espírito foi derramado sobre a igreja. Não esperamos, por meio da fé, em sombras. Não, nós cremos no Jesus Cristo, Filho de Deus, encarnado, morto e ressuscitado, que reina absoluto e que retornará brevemente. Portanto, nós devemos ter maior esperança, maior confiança e maior ousadia em falar.
Spurgeon escreveu o seguinte, olha só o que ele fala: aquele que tem o evangelho para pregar tem algo mais importante a fazer do que João Batista, que fez senão anunciar a vinda do Salvador. Observem que quanto maior o privilégio, eu repito isso, é muito maior a responsabilidade. Veja, nós não anunciamos como João: olhe lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras maravilhosas, mas nós não anunciamos isso. O que nós anunciamos? Ouçam! Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o Filho de Deus, que não virá ou que chegou, mas que já chegou, que já morreu, que ressuscitou, destruindo o poder do pecado, destruindo o poder da morte, destruindo o poder do diabo e pagando completamente as nossas dívidas dos nossos pecados, satisfazendo completamente a ira de Deus, e ressuscitou em glória e está assentado, reinando à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e em breve virá julgar vivos e mortos. E continua, esse Jesus pode lhe salvar hoje, se você crer no Evangelho e se arrepender dos seus pecados. Ouça! Isso que nós temos para falar, irmãos, é maior do que a mensagem que qualquer outro profeta podia falar. Nosso privilégio é sermos bem-aventurados. Bem-aventurado aquele que não acha em Cristo motivo de tropeço. Lembra do verso 6? Pedro escreveu o seguinte: pois isso está na Escritura, diz Pedro: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem é? Jesus. E quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Você crê nela? Para vós outros, portanto, que credes, ela é preciosa. Jesus é precioso para você. Mas, para os outros, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, desobedientes que são, para o que também foram postos. Veja, está tudo sob o controle de Deus. Vós, porém, se você não tropeça nessa pedra, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Olha a nossa responsabilidade de estarmos numa posição melhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado antes misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E que Deus Pai seja misericordioso conosco, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique em pé comigo. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, Senhor, nas nossas fraquezas, na nossa dureza de coração, na nossa incredulidade. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver, e não só ver, fruir desse privilégio maravilhoso que é estarmos numa posição, por causa da Tua graça, da Tua misericórdia e do beneplácito da Tua vontade, de nos colocar num reino já inaugurado. Nos ajuda, Senhor, a nos enxergarmos dessa maneira. E ajuda, Senhor, a enxergarmos a responsabilidade que está atrelada a isso. Temos uma mensagem melhor, temos uma mensagem mais clara, temos o poder do Espírito Santo de Deus. Não deixa, Senhor, que nós nos intimidemos, dá-nos ousadia para testemunharmos dessa rocha preciosa
que é a nossa rocha de proteção, que é a nossa rocha de consolo. Esse Cristo maravilhoso, que não esperamos vir um dia, que não podemos dizer, chegou, mas que podemos testemunhar, chegou, morreu, ressuscitou, está em nós. E com essa esperança, que os nossos dias sejam de ansiedade, não pelos problemas do mundo, Senhor, não pelas nossas dificuldades, não pelos nossos medos, mas que os nossos olhos estejam fixos no autor e consumador da nossa fé, e a nossa ansiedade seja para que venha o teu reino, para que proclamemos constantemente, Maranata, vem Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de modo digno do nosso chamado. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.